Bom, pra gente começar a falar de arte no Antigo Egito, a gente tem que saber que a arte ela nasceu há mais de 3.000 anos antes de Cristo e que ela estava muito ligada à religião. A religião no Antigo Egito ela guiava praticamente tudo: a cultura, a política, a economia e principalmente a arte. Por isso, toda a arte no Egito, os monumentos, a arquitetura, as esculturas, as pinturas, toda a arte em si era com temas religiosos, eram ligadas na religião. Bom, pra gente começar a falar da arte, a gente dividiu ela em 4 tópicos: a arquitetura, a pintura, a escultura e a cultura. Bom, pra gente falar sobre a arquitetura egípcia, a gente tem que saber que ela teve o seu período mais importante entre 4.000 a.C. e 30 a.C. E suas maiores representações eram as pirâmides, as esfinges e os templos. Bom, acredita-se que a primeira pirâmide a ser construída foi a tumba de Djoser, que foi o fundador da terceira dinastia. Acredita que essa foi a primeira pirâmide e foi construída pelo arquiteto Imhotep em Saqqara, e foi ele que deu início a toda essa cultura de criar e construir grandes edificações e grandes pirâmides para guardar as múmias da nobreza. Bom, as principais pirâmides eram a de Kelps, Khafre e Mycerinos, as mais famosas também. Kelps, Khafre e Mycerinos era o nome dos faraós que foram enterrados nessas pirâmides. A função das pirâmides era enterrar o faraó, a sua família e suas riquezas. A construção dessas pirâmides para a época era algo muito, muito avançado, então não existe algo concreto que diga como essas pirâmides foram construídas. Existem várias teorias que dizem que as pirâmides elas foram construídas por escravos, por funcionários que trabalhavam para o faraó no Egito. Existem teorias que falam que para carregar essas pedras eles a carregavam por valas de água ou até carregavam no peito porque eles não tinham nenhuma arma ou material para usar. E também existem várias teorias da conspiração que dizem que alienígenas ou força divina ajudou eles a construir essas pirâmides. Bom, o formato das pirâmides era desse jeito porque os egípcios acreditavam que se a pirâmide fosse dessa forma, ajudaria a alma do faraó se ascender para o céu. Como eu disse no início, a arte, a arquitetura, tudo no Egito era construído em volta da religião. Então, as pirâmides, o seu formato eram dessa forma para ajudar na ascensão do faraó para os céus, para a sua vida após a morte. Bom, a estrutura das pirâmides. As pirâmides elas eram feitas de enormes blocos de pedra que pesavam mais de 2 toneladas. Esses blocos de pedra eram chamados de mastabas, que foram os primeiros túmulos dos egípcios. Os túmulos eram subterrâneos, então o corpo e os pertences da pessoa ficavam embaixo, e apenas essa pedra ficava por cima. E aí, com o tempo, no Antigo Império, foram se construindo as pirâmides para evitar que os saqueadores roubassem as coisas que estavam lá dentro, para que tudo ficasse em perfeito estado e sagrado. Bom, as pirâmides, com o mesmo intuito, eram feitos cheios de câmaras mortuárias, labirintos, passagens e portas falsas, armadilhas, tudo isso para evitar que os saqueadores conseguissem roubar as coisas que estavam lá. Bom, os templos também eram representações muito importantes da arte e da religião. Os egípcios acreditavam que os templos eram a casa de seus deuses, então eles eram edificações muito grandes, muito bonitas e graciosas. Bom, os templos tinham uma alameda processional, que era como se fosse uma avenida cheia de esfinges, que levavam até a porta principal, o portal, que levava também até um pátio interno, onde aconteciam festas e celebrações, e que o povo poderia entrar. Mais para frente, onde existiam os santuários e as salas, eram apenas os sacerdotes que entravam lá para entregar as oferendas e as ofertas para os deuses. Sobre a pintura egípcia. A pintura egípcia era muito importante, tanto no Egito quanto para a história. As pinturas egípcias estavam muito presentes em tudo, e ela surgiu 3.000 anos antes de Cristo, entre 1560 e 1309 a.C. Bom, uma das maiores representações da pintura acontecia quando o faraó, logo após ele construir suas pirâmides, ele contratava artistas para desenhar. A estrutura das pirâmides, como eu disse, existiam vários labirintos e muitos túneis, corredores, enfim. E em toda essa pirâmide, incluindo no sarcófago e no seu túmulo, era pintada. Contava a história
do faraó. Todos os seus bens, tudo que ele tinha feito de melhor, como se fosse a história da sua vida, e contava também o entorno do que acontecia. Além da pintura, também existiam os registros escritos, que eram escritos por hieroglifos, que era a letra dos egípcios na época. Ou seja, as pinturas e todos os registros que ficavam dentro das pirâmides contavam parte da história do Antigo Egito e da vida do faraó. Bom, as cores que eles usavam também tinham significado. As cores que eles usavam eram todas retiradas da natureza, tinham o seu significado e também eram cores convencionais. Por exemplo, a cor preta era associada à noite e à morte e era retirada do carvão. O branco era retirado do cal e do gesto e representava a pureza e a verdade. Então, as cores também davam contexto e história às pinturas. Além da pintura, também existiam os registros escritos, que eram escritos por hieroglifos, que era a letra dos egípcios na época. Ou seja, as pinturas e todos os registros que ficavam dentro das pirâmides contavam parte. Bom, assim como na arte, na pintura também existiam várias leis. Duas das leis mais importantes da arte são a lei da frontalidade e a lei da hierarquia. A lei da frontalidade consiste de que não teria uma profundidade, seria apenas um plano principal. E nesse plano principal, quando as pessoas fossem representadas, elas seriam representadas com os olhos e o tronco de frente, porém o rosto, os pés e as mãos de lado. Bom, as pessoas elas eram representadas dessa forma porque os egípcios acreditavam que dessa forma seria mais fácil dos deuses entenderem e compreenderem a história e reconhecessem cada uma daquelas pessoas. A mentalidade ela foi abolida, se chamando de período de Amarna. Foi a época em que o busto de Nefertiti, uma das rainhas, foi feito, um busto cheio de profundidade, contorno, enfim. E que os artistas eles não desenhavam dessa forma porque eles não sabiam desenhar de uma forma mais complexa, e sim porque era lei, era o que o faraó e o Estado determinavam. Além da pintura, também existiam os registros escritos, que eram escritos por hieroglifos, que era a letra dos egípcios na época. Ou seja, as pinturas e todos os registros que ficavam dentro das pirâmides contavam parte da história do Antigo Egito e da vida do faraó. Bom, a segunda lei é a lei da hierarquia, que dizia que as pessoas seriam representadas nas pinturas pelo seu grau de importância. Então, o faraó sempre seria o maior representado, porque ele era a representação de Deus na Terra, então ele era o mais importante. Um pouco menor que ele seria a rainha e seus filhos, caso eles tivessem. Abaixo deles estariam os sacerdotes, os soldados e bem pequenininho o povo quando eles eram representados. Na imagem também mostra a escrava, embaixo do faraó, bem pequenininha. E isso era tanto uma perspectiva do artista quanto da lei, sempre mostrar essa diferença entre o faraó e o povo.